pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é nova ou novo por aqui, eu sou a Angélica, sou terapeuta floral, sou taróloga. Para saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, acesse o link aqui embaixo na caixa de descrição e veja como ele pode te ajudar. Bom, e hoje a gente vai conversar sobre o medo do olhar do outro. Você aí tem medo do olhar do outro? Tem como o outro te olha, te julga, das opiniões dos outros? Então é sobre isso que a gente vai conversar. Quando a gente tem muito medo do olhar do outro, vocês já perceberam que a gente meio que petrifica? A gente paralisa e a gente não faz aquilo que a gente gostaria, aquilo que está no nosso coração. A gente não demonstra a nossa essência, quem a gente é no nosso interior, né? É como se aquele outro fosse uma medusa, sabe o mito da medusa? Que olhava para as pessoas, né? Que tinha a cabeça cheia de serpentes e de repente as pessoas ficavam paralisadas, petrificadas ao se deparar com o olhar da medusa. O que isso traz pra gente de certa forma, assim, avaliando para essa questão do medo do olhar do outro? O outro tem mil e uma coisas na cabeça, mil e uma opiniões, mil e uma crenças, que são ali aquelas cobras, por exemplo, né, da cabeça da medusa. E o olhar do outro pode nos petrificar de acordo com as crenças que essa pessoa tem, de acordo com como ela acha que o mundo é. E não necessariamente tem a ver com o que a gente é e com o que a gente acha. E aí a gente deixa de brilhar nossa luz, de fazer coisas que a gente acredita, coisas que a gente acha interessante, pelo medo do que os outros irão pensar. Se isso acontece com você, vamos hoje juntos aqui avaliar algumas questões que são importantes para a gente entender esse movimento e principalmente, o mais principal de tudo, sair dele, tá? Então, o que a gente precisa observar quando a gente percebe que a gente está com muito medo do olhar do outro, que a gente está sempre apavorado, petrificado, paralisado, pensando no que as pessoas vão falar ou se preocupando demais com o que elas falaram também. A primeira coisa que você precisa fazer é observar a imagem que você tem de si mesmo e o seu diálogo interno. Antes de se preocupar com o que o outro está falando, com o que o outro está pensando, olhe para si e observe o seu pensamento, a sua imagem, como você se vê, o que você acredita sobre você. Por que isso é importante fazer? Quando a gente avalia a nossa imagem, como a gente se vê, a gente percebe as nossas crenças, a gente ouve o nosso diálogo interno, né? Um exemplo, deixa eu tentar lembrar assim, por exemplo, você quer dar uma palestra na empresa que você trabalha, sei lá. Você quer se candidatar para dar uma palestra na semana lá da segurança do trabalho, vamos supor. E aí você estuda, você faz tudo, só que dentro de você, se você observar, você tem uma imagem de que você não é bom bastante, de que você não consegue, que você vai gaguejar, que você vai falar besteira, que ninguém vai dar credibilidade ao que você está falando, que ninguém se interessa por aquilo que você fala. E aí, não necessariamente você percebe isso. Você vê isso espelhado no comportamento do outro. Então, por isso que é importante você parar e observar se isso que você tem medo que o outro julgue em você também não é um próprio comportamento seu, um próprio pensamento seu sobre si mesmo. Né? Como você está se vendo? Como você conversa com você aí dentro dos seus pensamentos? Né? É capaz? É possível? Eu consigo? Ou será que é? Não, eu não vou conseguir, ninguém me dá credibilidade. Ah, as pessoas vão achar que eu preciso de mais, né, para me acompanhar, para gostar de mim, para me validar. Então observa como é a sua autoimagem e o seu diálogo interno. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar essa questão, tá? A segunda coisa que é interessante você fazer é perceber que a sua fraqueza é a sua força. O que seria isso? Quando a gente está muito preocupado com algo que parece a nossa fraqueza, que os outros vão observar, que tal você trabalhar nisso como se fosse a sua força? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu lembro que quando eu fazia cursinho pré-vestibular, há muito tempo atrás, eu tinha um professor de física que ele falava o seguinte: se você é muito bom em história, estude o básico, sim, para você não se perder, mas estude muito a sua fraqueza, por exemplo, física, né? No meu caso era a minha fraqueza. Então, eu tinha muita dificuldade com a matéria de física.
E aí ele sempre falava isso: estuda muito a sua dificuldade, aquilo que você sente que é a sua fraqueza, porque é ali que você vai conseguir extrair pontos para conseguir passar no vestibular, né? Porque é ali que pode te derrubar, mas é ali também que você pode vencer. Ah, Angélica, a minha fraqueza é a comunicação. Então, o que você pode fazer para trabalhar a comunicação? Ah, um curso de oratória, PNL, tomar florais de Bach, né, que seja. Então, você identifica a sua fraqueza como aquilo que vai te empurrar, a sua força. Tem uma coisa muito interessante sobre astrologia que eu estou estudando. Eu estou fazendo um curso básico. Eu vou até falar com vocês sobre isso mais pra frente, se der, eu vou ver como é que fica. Mas tem um asteroide, acho que é um asteroide, né, que é Quiron, que a gente tem no nosso mapa astral, e ele fala muito sobre as nossas dores, sobre aquilo que a gente tem dificuldade, né, em colocar no mundo, que vem alguma barreira. E eu fui fazer o meu mapa astral para a profissão, só para essa área, porque eu queria entender se realmente é esse caminho que eu tô seguindo, se vai fazer sentido para mim, né? E foi interessante porque a astróloga me falou que eu tenho Quiron na casa 3, que é a casa de comunicação, que é a casa do signo de Gêmeos, né? Enfim. E aí, ela falando pra mim sobre as questões de quem tem Quiron na casa 3, me fizeram pensar em tudo que eu passei na infância, principalmente na escola. Eu sempre fui muito sozinha na época da escola, né? Até hoje eu tenho a tendência de ser só. É muito difícil eu faço amizades em trabalho, sabe assim? Cursos com algumas pessoas muito pontuais que eu realmente confio, né? Então eu sempre tive essa dificuldade de comunicar para o mundo. E eu me lembro que quando eu ia começar, até falei para vocês isso aqui já em um vídeo, a fazer os vídeos pro YouTube, eu fiquei com muito medo do que as pessoas iam falar, né? Com medo do que elas iam pensar da minha comunicação, de como eu falo. E ainda tive confirmações, né, que a minha comunicação poderia não ser tão boa através de um cara que trabalhava na empresa onde eu trabalho, que disse pra mim assim que eu não tinha jeito pra gravar vídeos, que era melhor eu desistir, por causa que eu era muito tímida. Então a timidez com essa comunicação, né, esse Quiron ali, essa ferida. E aí, na verdade, hoje eu trabalho esse Quiron sem nem perceber, né? Agora hoje eu já sei porque eu fiquei consciente dessa questão. Mas eu estava sempre buscando me comunicar melhor, falar de uma outra forma, né? Às vezes eu falo muito pausado, às vezes eu falo muito rápido. Mas nem a ver com essa questão da velocidade da fala, mas sim com a forma como você expõe a sua mensagem, se tem medo ou não do outro. Então é interessante, né? Esse Quiron, a sua fraqueza, pode ser a sua força se você souber trabalhar nisso. Então, na verdade, é algo que te impulsiona ao invés de te diminuir. Então, onde está a sua fraqueza? Que você identifica hoje como uma fraqueza para o olhar do outro e para o seu próprio olhar. Trabalhe nisso, invista nisso, fique consciente disso e veja as mudanças acontecendo na sua vida. Não é um trabalho mágico, é trabalho mesmo no dia a dia, no esforço, é olhar, é ver, é pensar, porque a gente tem muito a percepção errada, infantil até, de que uma terapia ou uma palestra vai resolver a nossa vida. Não, a gente precisa fazer o trabalho. Quando a gente toma o floral, quando vem os insights, é preciso olhar, é preciso fazer o trabalho, é preciso se perguntar o que eu posso fazer. É isso que eu tenho aqui para fazer, né? Então é legal a gente trabalhar com essa questão, a fraqueza sendo a força. A próxima questão é perceber os seus próprios julgamentos. Será que você não tem medo de ser julgado porque você também julga? Como assim? Quando a gente não julga no outro algo, dificilmente a gente vai ter medo de que o outro julgue aquilo na gente. Então vamos supor aqui que eu julgo pessoas que leem em voz alta, sei lá, que leem em voz alta. E aí eu tô julgando essas pessoas. Nossa, que chato ler em voz alta, né? Deveria parar de ler em voz alta e ler em pensamento, enfim. Então, eu julgo pessoas assim. E aí, quando eu preciso ler em voz alta algo, é comum que eu julgue, que pense melhor que os outros vão me julgar em relação àquilo. Porque é algo costumeiro do meu comportamento. Eu costumo fazer isso. Então, avalie como estão os seus julgamentos com os outros. É importante para você entender se esse medo também não é interno. Eu faço, por isso tenho medo que façam comigo. Tá? Então é uma questão aí mesmo de autoconhecimento, de olhar para si e de se perceber. A próxima e última questão para você avaliar é aceitar que as pessoas julgam. Ah, Angélica, que chato, eu vou ter que aceitar isso. Pois é.
A gente vive num mundo em que as pessoas vão sim julgar as outras com base em suas crenças, em suas opiniões. E se a gente paralisar por causa disso, a gente não faz mais nada da vida. Então nós precisamos entender que as pessoas vão ser ali como a medusa que vão estar o tempo todo buscando petrificar, paralisar alguém. Mas você se permite olhar de frente para essa medusa? Ou você se permite criar estratégias em que você drible o olhar dessa medusa para que você consiga continuar se movimentando na vida? Então é preciso criar estratégias internas de comportamento para que você consiga driblar esse olhar que te petrifica, esse olhar que te paralisa. Isso, a primeira coisa é ficando consciente de que essas pessoas julgam, de que elas vão julgar, queira você sim ou não, tá? Então, é olhar para a realidade como ela é e entender que isso pode acontecer sim, mas você lidando com as ferramentas corretas, você se conhecendo, conhecendo o seu padrão de comportamento, vai ser muito mais fácil lidar com esses julgamentos. E isso você pode fazer através de duas palavrinhas aqui que eu anotei: autoconfiança e segurança. Tem um floral maravilhoso que pode dar isso para vocês, né? Pode ajudar a desenvolver, que é esse aqui, ó, que é o Larche. Então, através da autoconfiança e da segurança. E de uma outra palavrinha mágica aqui, ó. Eu não vivo a minha verdade porque eu quero agradar o outro. Cerato. Então você tem medo de desagradar a medusa? Então você vai tomar esse floral aqui, que é o Cerato, tá bom? Então faça esse passo a passo que eu te dei aqui para você se conhecer, se olhar. Se quiser tomar esses dois florais, tudo bem também, para você observar, anota, avalia, faz o trabalho interno, muda a sua imagem. E se você quiser fazer um acompanhamento terapêutico comigo, com os florais de Bach, com o tarô, entendendo você, entendendo as suas questões a cada mês que passa, né? E melhorando, subindo sempre um degrau, você pode falar comigo através do link que tem aqui embaixo na caixa de descrição. Tem o link do WhatsApp, do e-mail, você escolhe o que é melhor para você, os preços das consultas e você fique à vontade para decidir o que é melhor. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se você gostou do meu trabalho por aqui, se inscreve nesse canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!